senhores e senhoras deputados, nós estamos a pronunciar-nos sobre uma matéria que tem estado em discussão, mas que não tem ainda decisão. Evidentemente que basta a possibilidade, que já foi admitida, de que sanções pudessem ser aplicadas a Portugal para que o Parlamento pudesse ter uma discussão séria sobre esta matéria. Quero dizer, sem prejuízo de quaisquer outras imagens futebolísticas ou de outra natureza que possam ser utilizadas, que não há nenhuma razão para que sanções sejam aplicadas a Portugal. Nós defendemos, no PSD, princípios e regras. E no conjunto das regras e princípios que regem o próprio semestre europeu e a União Europeia, pode haver circunstâncias em que os países sejam alvo de sanções. Se cada país, de cada vez que houvesse uma possibilidade de sanções, as rejeitassem porque se trata do país em causa, o que estaríamos era contra a existência, pura e simplesmente, de um mecanismo de sanções quando houvesse incumprimento. Eu sei que há muitas pessoas, algumas pessoas no Parlamento, que são contra a nossa participação na União Europeia, que são contra as regras europeias. É por isso compreensível que essas pessoas, independentemente dessas regras, estejam sempre contra quaisquer sanções. Não é a nossa posição. A nossa posição é clara. Portugal não incumpriu as regras do semestre europeu. E nessa medida, não se justifica que Portugal venha a ser alvo de quaisquer sanções. Porquê? Em primeiro lugar, porque o déficit só foi superior a 3% em resultado da aplicação de uma medida de resolução ao BANIF. As regras da Comissão são claras. Se um déficit for incumprido apenas por essa razão, não pode haver agravamento de medidas contra esse país. Ora, é exatamente esse caso. Não fosse a resolução do BANIF e Portugal estaria em condições de sair do procedimento por déficits excessivos. Em segundo lugar, quando analisamos o que se passou em matéria de consolidação estrutural e nominal, na verdade o que nós temos é que Portugal tem um dos melhores resultados europeus e, se considerarmos em termos estruturais o resultado estrutural não contando com os juros da dívida... O senhor já ultrapassou o seu tempo. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Então, nesse caso, temos o segundo melhor resultado europeu. No dia em que a Europa tiver de sancionar aqueles que cumprem, tudo está virado do avesso. Mas, Sr. Presidente, deixe-me dizer, nós esforçámos porque houvesse uma única posição do Parlamento sobre esta matéria. Mas percebemos que, quando se trata de defender o interesse nacional, se para isso alguns tiverem de evocar os resultados do passado que provam que as sanções não são aplicáveis, é preferível não falar desses resultados do passado e ficar apenas a dizer que somos contra as sanções. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos bem mais que dizer do que elas são injustificadas. Podemos provar porque é que elas são injustificadas. Obrigado, Sr. Pena Deputado. que alguns não o queiram fazer. Obrigado. Tem a palavra